Galera, boa tarde. Estamos aí hoje, sexta-feira, 14 de abril de 2023, 2h35 da tarde, né? Sobre um comentário de um inscrito aí no canal aí, que tem um outro canal aí que eu não vou nem citar nomes, falando que vai tentar derrubar o meu. Tô tranquilinho. Boa sorte aí, certo? Só a única coisa que eu vou falar. Bom, vamos lá, direto no assunto, certo? Como todo mundo sabe, ontem eu fiz o vídeo aí do app list finalmente para o jailbreak rootless, né? E falando das atualidades. E que eu falei com vocês aí, né? Que hoje eu ia trazer, né? O vídeo aí de como tá resolvendo um bug que acontece muito com o jailbreak rootless, mas está acontecendo demais também com o rootful aí do Pelerin, certo? E o pessoal do China também já me reportaram que aconteceu isso, certo? Então é uma coisa corriqueira ultimamente, certo? E uma coisa super fácil de corrigir. Muita gente com esse problema, com esses problemas, na verdade são dois, certo? Optam em desfazer o jailbreak e perder tudo que já tinha instalado no aparelho para tentar reinstalar do zero e corrigir, que é aquele famoso Restore Root FS e refazer o jailbreak. Arruma, só que não é o método mais prático. Ô, gente, como já cansei de falar, todo o processo de jailbreak vocês têm que ter pelo menos 3 ali tweaks primordiais. Quais são elas? Quem é jailbreak rootful, não é rootless, iCleaner Pro, certo? É o principal ali, certo? Outro principal é da TIG Software, é o Fusa File Manager. E outro principal, primordial, é o New Term ou Mobile Terminal, certo? O M-Terminal da Big Boys ou o New Term, esse aqui, New Term 2 da FAS ou HyroSide, quem viu meu vídeo de ontem aí à noite, certo? Esses são essenciais ter eles. Por causa de que, quando dá problemas como esse daqui, se você não tiver nenhum desses três, ferrou tudo. Aí vai ter que desfazer o jailbreak e refazer mesmo. Mas caso vocês tenham esses três aplicativos, fica muito fácil, certo? Vou mostrar para vocês aqui agora qual que é o primeiro dos problemas, certo? Olha só, gente. Eu fiz downgrade proposital aqui no Dynamic Peninsula, certo? Que já foi lançado também para rootless, né? Jailbreak rootless, que o meu é rootless, certo? Eu fiz downgrade nele, certo? Pelo App Store++, certo? Já está também funcionando com rootless também, esse App Store++, só que futuramente eu falo que está em beta ainda, certo? Eu não vou ficar dando muita dica agora, né? Porque tudo em beta eu não gosto que o pessoal ponha, certo? Deixa chegar a versão final. E aí que acontece? Enquanto eu vou aqui na opção de modificar e clico em atualizar, olha só, gente, ele vai para a fila, certo? Aqui na fila. Vou clicar em confirmar, olha só o que acontece. Ele vai baixar os 313 kilobits dele, certo? E tá ali, pronto na fila e não dá em nada. Eu clico concluir e ele não atualizou. Vocês podem ver que eu clico para atualizar de novo, volta para a fila, eu clico no confirmar, baixa os 313 kilobits de novo e ele não dá mensagem concluído com sucesso. Aí que acontece? Eu dou concluído de novo. Certo? Aí eu vou clicar aqui agora em modificar para atualizar mais uma vez, para vocês verem aonde que está o problema. Vamos lá. Vou clicar em confirmar, certo? Aí vai baixar os 313 e vai dar mensagem ali, certo? Na fila, certo? Não foi com sucesso. Aí enquanto não vai com sucesso, gente, vocês podem clicar aqui em mais detalhes, certo? E aqui mostra a mensagem do erro, tá vendo? Que aqui um aplicativo está para upgrade, não foi com upgrade com sucesso, tá vendo ali, ó? Certo? Nenhum novo instalado, nenhum novo removido e nenhum novo atualizado com sucesso. Então tem um para atualizar, só que não foi atualizado com sucesso. Aí tá falando, né? Após essa operação, 0 byte de adicional disk space foi usado, ou seja, 0 byte de memória foi ocupada no sistema porque não atualizou, certo? E aí tá falando um erro aqui, é um erro no dpkg, certo? Tá falando que o arquivo parsing file varjb library dpkg status, certo? Na linha 90, certo? Do Hackeo iPhone local e App Store iPhone Osami, certo? Tá com aqui, ó, missing. Aqui embaixo em missing é o erro, certo? Version field. Ou seja, tá faltando uma, quando aparece aqui missing, o que tiver entre aspas na frente, certo? Vou tirar uma foto aqui para vocês poderem ver, ficar maior aqui para vocês poderem enxergar, certo? Vocês notem sempre nessas mensagens,
aonde tá assim, ó, missing, certo? Tá falando aqui qual a linha que teve o problema, certo? Calma aí, deixa eu desfazer esse negócio vermelho que veio aqui, né? Aqui, ó, fala qual que é a linha, aonde que tá localizado o arquivo que tá corrompido, certo? Aqui, ó, var, jb, library, dpkg, status. Isso aqui é porque tá no jailbreak rootless, certo? Se não fosse jailbreak rootless, aonde estaria esse problema? Estaria na pasta library dpkg status. Você vai lá no sistema root, vai em library dpkg e depois vai estar lá status, certo? No caso do jailbreak rootless, vai no sistema root, vai na pasta var, aí vai ter a pasta jb, certo? JB do jailbreak rootless, aí dentro dela vai ter uma pasta library, dentro da library vai ter uma dpkg e vai ter uma status, certo? Aí tá falando entre a linha 90, certo? Near é entre, certo? Tá mais ou menos no package, ou seja, na tweak descrita na linha 90 lá, certo? Aí tá aqui a descrição, hack o iPhone, local é App Store, iPhone os ARM, certo? E aqui em missing, certo? Fala qual que é o campo que tá com problema, campo versão, certo? Field 100, certo? É sem diálogo, então tá faltando diálogo no campo versão, certo? Nesse link que tá aqui, local é App Store, iPhone os ARM. Por que que eu botei o bug no local é App Store? Porque é onde que deu o bug da outra vez também no meu aparelho e custei a resolver isso, certo? E aí fala, né, que foi encontrado, né, uma falha de status, certo? Com a non-version description, ou seja, a versão não foi descrita, né, com sucesso lá, certo? E aí vem depois falando que o problema está no dpkg com o erro code 2. O dpkg é o responsável por descriptografar, certo, os arquivos debs e instalar no nosso jailbreak rootless. Aí muita gente acha que é problema de dpkg, desfazer jailbreak não precisa, certo? Vocês têm que olhar o que está em vermelho. A mensagem vermelho fala localização, a linha mais ou menos do problema e fala onde que é o campo que está com o problema, certo? Então é no campo versão, certo? Então vocês vão olhar aqui sempre no missing, aí entre aspas vai ter o campo que vocês vão ter que editar, certo, gente? Aí eu vou mostrar lá agora, deixa eu olhar aqui, var, jb, library, dpkg, status, beleza? Vou dar aqui ok, certo? Vou salvar em fotos essa mensagem aqui só para poder localizar lá, certo? Então vamos lá. O que que acontece, gente? Vocês têm que ter o Fusa File Manager. É por isso que eu falo, tem que ter Fusa, tem que ter Mobile Terminal e tem que ter no mínimo a iCleaner Pro também. Porque aqui no Rootless não tem a iCleaner Pro, mas o Fusa aí resolve o problema, certo? Então vamos lá. No caso aqui do jailbreak rootless, var jb, library, dpkg, status. No caso do jailbreak não rootless, ou seja, qualquer outro tipo de jailbreak que não seja rootless, fica no sistema root, certo? Na pasta library, dpkg, status. Muito bem. Vamos lá, var jb, library, dpkg, status. Beleza, vou aqui no Fusa, certo? No sistema root. Aí, como o meu jailbreak aqui ele é rootless, né? Eu vou aqui em var, certo? Vai ter uma pasta JB aqui. Aí dentro dela vai ter library, vai ter dpkg e aqui vai ter uma opção aqui chamada status. Tá aqui o arquivo corrompido, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou clicar no i azulzinho na frente dele. Vou vir na opção aqui abrir com, certo? E vou clicar aqui em editor de texto. Vocês vão fazer isso. Aí vocês voltam ali em cima no status, ali em azul na seta. Vocês dão ok e pronto. Aí é só dar um clique agora no arquivo aqui. Certo? Aonde estava falando que estava o problema? Mais ou menos na linha 90, né? Então vocês vão descer aqui nessa barra cinza que mostra o número das linhas. Certo? Aqui, ó, linha 80. Certo? Tá aqui, ó. Hack o iPhone, local é App Store. Por causa de quê? Near line 90, ou seja, tá acima da linha 90. Então tá a linha 90, ela tá vazia, certo? Sempre tem que ter uma linha vazia entre uma tweak e outra instalada no jailbreak. Então aqui é normal. Para quem não sabe, gente, esse arquivo status aqui, ele mostra, vou subir aqui para vocês verem, todas as funções de cada tweak instalada no aparelho de vocês. Todos os detalhes de cada tweak instalada está nesse arquivo. Se tiver alguma coisa faltando ou a mais aqui,
vai ferrar o jailbreak de vocês legal, certo? Por exemplo, aqui, ó, o libsend que tá instalado aqui, ó. Tá aqui, ó, o package, o nome da tweak, opa 334 libsend, status, se está instalado ou não, certo? Tá aqui install ok installed. Se não tivesse instalado, estaria aqui install ok not installed, certo? Seção da tweak, é a tweak do sistema do iOS, certo? O tamanho da tweak instalado aqui é em kilobits, certo? 345, ou seja, 345 kilobits. O maintainer, certo? Qual que é o desenvolvedor aí oficial aí dessa tweak, né? O repositório oficial tá aqui, Big Boys, certo? Aí tem aqui o suporte do Big Boys por e-mail. Se tiver algum bug nessa tweak, pra vocês mandarem o e-mail aí, certo? Para bigboys@tbigboys.org, certo? É o e-mail deles, né? E aqui tá aqui, arquitetura, se é um aplicativo de 32 ou 64 bits, tá aqui iPhone OS ARM 64, se fosse 32 bits não estaria 64 aqui no final, só estaria iPhone OS ARM, certo? Se tá 64 é porque é um arquivo de 64 bits, certo? Aí versão 1.0.5-2, as dependências, certo? O que depende de estar instalado no jailbreak para poder instalar essa twig libsend no caso, entendeu? Aí os conflitos, quais tweaks não podem estar instaladas, certo? Para não dar conflito com essa no sistema e não ferrar o jailbreak de vocês. Aqui fala tudo, tá vendo? Ó, se você tiver, por exemplo, o Stop Crashing PLS, não pode com o libsend, senão os dois dá conflito, certo? Então fala, né? Aí a descrição, certo? O que a tweak faz no aparelho de vocês. Aí vem a autoria do autor, certo? Do dono da tweak, opa334, protonmail.com. O nome da tweak após instalada no jailbreak, o nome que aparece no seed ou no cilhau de vocês é libsend, certo? A depiction, certo? É o link, certo, da tweak no repositório oficial, tá aqui, ó, more info tbigboys.org, more info depiction file igual a libsend dp. Então aqui mostra tudo, certo, gente? A homepage, certo? A página oficial da tweak no repositório, o sponsor, certo? Que o sponsor é o site do, né, o site por trás do repositório que a tweak tá, certo? Aqui é o bigboss.org, certo? O dev é o desenvolvedor da tweak, que é o opa334, e o tag aqui, certo? Tá falando aqui, certo? Quais são as outras tags dessa tweak. As tags ali são as outras classes que ela também pode se encaixar. Ela pode se encaixar por poses, extensões, ela pode ser uma tweak de extensão e uma tweak de desenvolvimento, certo? Então, gente, nessa descrição aqui, qual tweak que tá com o problema? Pode ser qualquer uma delas, por isso que eu tô falando, certo, gente? Pode ser qualquer uma, mas a tweak, no caso, que tá com o problema, é o local App Store, certo? E qual questão que tá falando lá, que tá ausente nesse local App Store que tá dando um problema? É o campo versão, é onde está no missing ali, certo? Missing version field. Então é só eu olhar aqui e olhar aqui se a versão tá batendo, certo? Aqui, ó, tá aqui falando package, certo? O nome da tweak, status ok instalada, seção tweaks, installed size 600 kilobits, está aqui. Maintainer, o Lean Apps Team, certo? O repositório, os donos oficiais do local App Store era assim o Lean Apps. Eu lembro desse repositório, eles tinham até um repositório próprio deles, agora caiu já, certo? Não está mais em desuso. A descrição, PWNs em App Pushes on i9x to iOS, aqui estava iOS 12.x, eu que alterei para 16.x para poder instalar no meu aparelho, certo? Então eu sabendo mexer aqui, eu posso alterar, certo? Eu alterei aqui na casa a descrição original era até 12.x só, certo, gente? Aí o nome da tweak, o local é App Store, autor, Anon Dev, certo? E a compatibilidade, iOS 9.x a 16.x, eu botei 16.x aqui na descrição e na compatibilidade, para ela ficar instalada no meu aparelho sem dar nenhum problema, certo? Porque ela estava só até o 12.x. E novamente falando, realmente não tem o campo aqui, versão. Como vocês podem ver, todos os outros aqui para baixo tem. O Refaest, o Installer, por exemplo, tá aqui, ó, versão 1.0, tá aqui 1, certo? Aqui, ó, entre arquitetura e description, que tem a versão 1. Olha só o outro aqui, ó, o iPhone OS ARM, certo? Do Refaest ou Haroside também.
arquitetura iPhone OS ARM64, version 1.0 e description tá aqui também, certo? Então notem, o campo versão não tem aqui entre arquitetura e description aqui no local e App Store. Então, gente, sempre que der esses erros de DPKG-2, vocês têm que olhar qual que é o campo que está faltando. Então, muito simples, certo? É só olhar agora, eu vou esconder detalhes, eu dar concluído, certo? E eu vou aqui na lupa, certo? Vou pesquisar na lupa qual tweak que está dando problema, o local e App Store, certo? Então, vou procurar aqui local e App Store, certo? E vai estar aqui a versão da NonDev 1.4.4, que é o que está instalado no meu aparelho, certo? Está aqui como obter, certo? E o que que acontece? Está aqui 9 a 12.x, que é a versão oficial dele, certo? Como eu falei, eu alterei lá, né? Aí tá aqui, ó. Aqui fala, mesmo que não estiver lá no status, aqui nas configurações oficiais da Tweak fala tudo dela. Aqui, ó, o file size, certo? 0,06 mega. Então, 0,06 é 600 kilobits. Então, tá batendo, certo? Tá 600 lá. Então, é aquilo lá, certo? E o que tá faltando lá, que tá escrito aqui, gente, é justamente isso aqui, ó. A versão. É a primeira alternativa aqui em cima. É a 1.4-4. Maravilha. O que que eu vou fazer? Vou lá no Fios agora, que eu sei qual que é a versão da Tweak, certo? E vou no mesmo campo que está nas outras. Nas outras, vocês têm que olhar as outras em volta para vocês poderem ver aonde que fica a localização do campo que está faltando na Tweak, que está dando problema no sistema, certo? Então, o campo versão fica entre arquitetura e descrição. Então, aqui entre arquitetura e descrição, vou clicar na frente do campo arquitetura e vou dar um espaço, certo? Vou dar um Enter. E aqui, o que que eu vou botar? Eu vou botar igual tá aqui embaixo, que eu vou botar em inglês a palavra version e 2 pontos. Beleza, então version com V maiúsculo, igual tá ali embaixo, certo? Ó, version, certo? E vou dar 2 pontos. Aí vocês vão ver qual o campo que tá faltando, certo? No caso aqui desse aqui, tava falando que era o campo versão, mas pode acontecer do campo arquitetura, tá faltando, certo? Maintainer, aí vocês têm que correr lá no Ciléu ou no Cydia e olhar qual que é a informação lá que vocês têm que botar aqui. Sempre vai estar na descrição lá da Tweak, lá bonitinha lá. Igual tava lá, campo versão, tava a versão lá, né? Qual que é a versão que tava lá? Vou dar um espaço depois do version 2 pontos e vou botar o que tava lá. 1.4, certo? -4. Maravilha, vou dar salvar, certo? E vou dar cancelar o ok do outro lado. E aí o que que acontece? Depois que eu mexi aqui no campo status aqui, certo, gente? Eu vou fechar o Ciléu, certo? No caso que meu aplicativo de jailbreak que está dando problema, no caso quem for Cydia aí, vai fechar o Cydia. E o que acontece? Na hora que ele abrir de novo, ele vai fazer um backup aí dos repositórios que está no aparelho, certo? Você que está rodinha rodando, certo? E fazendo a atualidade aí dos repositórios, certo? Vamos ver se agora vai atualizar com sucesso, né, gente? Vamos lá, já foi. Não deu nenhuma mensagem de erro, tá aqui as fontes aqui tudo bonitinha. Vamos agora nos pacotes e vamos clicar em atualizar o Dynamic Peninsula, certo? Vamos lá, vamos clicar em modificar, atualizar, foi para a fila, vamos clicar em confirmar e agora vai baixar os 313 kilobits, certo? E tá lá, agora foi com sucesso lá installed, certo? Lá instalado com sucesso NetLinear Dynamic Peninsula Rootless iPhone OS ARM64. E tá aqui a opção aqui de dar Restart Springboard, ou seja, já funcionou. Vou clicar Restart Springboard Leather, mas antes vou clicar em mais detalhes e tá aqui. Certo? Aqui ainda deu algum errinho ali, certo? De Missing Assume Package File Not Currently Installed, certo? Tá falando que é uma tweak que ela não tá corretamente instalada, depois eu posso deletar ela, certo? Mas aí essa falha que ela está falando que ela não foi corretamente instalada, porque eu alterei dados dela lá manualmente, que não era para ser alterado manualmente, era para ter dado esse problema ser corrigido, né? Deletando o local App Store e reinstalando ele, só que ele não deletava por causa desse problema da versão, certo? E eu tive que fazer manualmente, certo? Aí ele ficou como não instalado corretamente. Mas só isso que eu já fiz lá já foi o suficiente para eu poder atualizar tudo de boa no meu jailbreak rootless aqui. Vou clicar em esconder detalhe e restart Springboard Letter. E tá aí, atualizado agora com sucesso. Agora se eu clicar aqui no modificar, só tem a opção de reinstalar e desinstalar. Então, gente, esse caso aí, certo, do DPKG Error 2 é só isso.
olhar o que está na mensagem, ver qual que é o campo faltando ali, certo? E aonde que está a linha para cima, onde está localizada a tweak ali mais ou menos no arquivo lá, e mexer, certo, gente? Agora, qual que é o outro detalhe também, certo? É o seguinte, muitas vezes, gente, pode acontecer de vocês aí no jailbreak tentar instalar uma tweak, certo? E ela não ser compatível com o seu aparelho, por exemplo, os nossos aparelhos mais modernos, agora com o iOS 15 e 16, desde o iOS 10.0, são todos de 64 bits. Como que fica as tweaks antigas de 32 bits? Como é o próprio caso aqui, o mesmo caso daquela que eu estava lá dando problema com o local App Store da NonDep, certo? Ela é uma tweak de 32 bits, só que já mata aqui, ó, iOS 9.x ou 12.x. Então, se ela dá iOS 9, certo? Ela é uma tweak de 32 bits. Como que eu instalei ela com sucesso no meu aparelho, como vocês podem ver aqui, certo? Só tem a opção de reinstalar e desinstalar, sendo que o meu aparelho é 64 bits. Ô, gente, muito simples, certo? Só que eu recomendo que vocês não façam isso se não for com o tweak primordial do sistema, certo? Eu só tô fazendo isso aqui para mostrar para vocês. Vocês não vão sair instalando tweak de 32 bits na parede 64 bits, porque a primeira coisa que vocês têm que olhar é se é compatível com o jailbreak de vocês. Por exemplo, o Local App Store fala na descrição original dele que até o 12.x, certo? Só que todo jailbreak o Local App Store funciona, porque ele é 32/64, certo? Então ele funciona nos dois tipos de aparelho e funciona para qualquer versão do iOS, certo? O Local App Store é uma daquelas tweaks que funciona com tudo. Vocês podem botar no jailbreak que vocês quiserem, vocês podem ir lá no joguinho lá que vocês quiserem lá e vai conseguir comprar o que está dentro dele de graça ali para os jogos que são offline também, certo? Os que são só online vocês não conseguem, desiste, certo? Mas para o que são offline também vocês conseguem. Então, gente, o Local App Store é uma dessas exceções que funciona com tudo. Só que como ele é um aplicativo também de 32 bits, certo? É uma tweak 32, ela pode dar erro, certo? De iPhone OS ARM, certo? De, como é que fala? Maintainer, certo? Se vocês verem escrito Maintainer, iPhone OS ARM, entre parênteses, aí vocês vão resolver, certo? Eu tenho uma foto aqui que eu tirei, certo? Desse mesmo problema, ele estava dando para mim também uns dias atrás. Certo? Vocês podem ver aqui, ó, tava dando não no Local App Store, mas estava dando no tweak do Gzip, certo? Que é uma das responsáveis ali pelo Fuse File Manager, certo? Aí vem esse erro aqui, ó. Ocorreu um erro desconhecido. apt was unable to find this package. Please try refresh your sources ou então install identifier mismatch for identifiers. Gzip iPhone OS ARM /n/. Então, gente, o que vocês vão fazer aqui? É naquele mesmo local lá, certo? Do status, só que vai ser em outro arquivo, certo? Vocês têm que olhar, gente, na mensagem, qual que é a extensão que vocês têm que botar lá. Vou aqui, ó, certo? Vou clicar em editar aqui, só para vocês verem, certo? Vou dar um zoom máximo na foto aqui, para vocês verem. Aqui, ó, a extensão é iPhone OS ARM, certo? O Gzip, então, é uma tweak do Fuse File Manager. O Fuse File Manager, embora seja 64 bits, ela depende desse Gzip, que ele é de 32 bits. E aí, como que fica? O Fuse não pode ser instalado no jailbreak rootless? Sim, pode, certo? Como o Fuse é instalado. Então, como que funciona essa bagaça de botar um aplicativo de 32 bits no aparelho de 64 bits e ele funcionar como se fosse um aplicativo de 64 bits normal, certo? Para não dar esse erro aqui. Quando vocês verem uma mensagem igual a essa, vou mostrar agora como vocês resolvem. Tem dois métodos, certo, gente? No mesmo arquivo lá, certo? Então, a gente vai, certo? No Fuse File Manager, por isso ele é essencial, certo? No mesmo local, certo? Do anterior. O anterior ficava na pasta status, no arquivo status. Agora esse aqui vai ser no arquivo ERC, ou ARCH, né, como vocês podem falar aí, ou ARC, né, não sei como fala, né, ARCH aqui, né. Então onde que fica? No jailbreak comum, que não é rootless, fica na pasta library, certo? Aí vocês vão ter aqui uma dpkg, certo? Dentro dessa pasta aqui. E aí dentro da dpkg vocês podem ver que não tem, ó, tá em ordem alfabética, depois do cachês vai para falicista. Então a dpkg não tá aqui. Lógico, porque meu jailbreak não é jailbreak comum, é jailbreak rootless. Então,
No caso dos jailbreaks comuns, vocês vão aí na estrela no iPhone embaixo, ou então se for iPad vai ter escrito root aqui, vocês vão no sistema root, vocês vão ter que o sistema root, certo? Vocês vão na pasta library e aí vai estar dpkg, vocês vão clicar nela e vai estar lá o ARC lá, certo? No caso do jailbreak rootless, vocês vão no sistema root, vocês vão na pasta var de varredura, certo? Vai ter a pasta JB, certo? Tá aqui JB. Aí sim vocês vão em library, certo? Aí vocês vão ter aqui, ó, dpkg, certo? E aqui vai ter o arquivo art, certo? O que vocês vão fazer com esse arquivo art, gente? Vocês vão clicar, a mesma coisa, ó, clicar na bolinha na frente, no izinho. Vocês vão na opção abrir com, certo? E vocês vão botar aqui, ó, editor de texto. Depois disso, vocês vão clicar lá em cima no nome do arquivo de novo e vocês vão dar OK, certo? Feito isso, é só dar um clique agora em cima do arquivo que já vai abrir com o arquivo de texto. Notem, gente, aqui no meu já está configuradinho, bonitinho. Antes, só estava aqui escrito iPhone OS ARM 64, certo? Aí, quando deu problema no gzip, eu já sabia como que resolvia o problema. Eu dei um Enter, certo? Como dá Enter? Vai na linha lá em cima, certo? Ó, vai lá na linha lá em cima e dá Enter aqui no teclado, certo? Ó, dei Enter, pronto. Entrou uma linha. Aí eu teria que ver qual que é a plataforma ali que estava dando problema, certo? Lá estava dando problema, vamos voltar aqui na foto para vocês verem. Estava dando problema porque o aplicativo precisa de iPhone OS ARM, certo? E o meu aparelho por padrão é o ARM 64, como vocês estão vendo na primeira linha, certo? A primeira linha sempre é o padrão. Na segunda, na terceira, na quarta, vocês que vão botar. Certo? Então aqui era muito simples, estava dando problema com a arquitetura iPhone OS ARM, certo? Que não era iPhone OS ARM 64. Então muito simples, só eu pegar e digitar aqui, ó, iPhone OS, certo? iPhone OS, certo? Aí vocês vão dar um hífen aqui, certo? Vocês vão botar ARM, certo? E vocês não põem o 64 na frente, que o 64 já vai ter aí nesse arquivinho para vocês. Pronto, depois que vocês fizeram isso, é só salvar em cima e voltar lá no Ciléu que vocês vão conseguir instalar a Tweak manualmente, já vai funcionar. Certo, gente? Qual que é o segundo método, né? Aqui, por exemplo, tá aqui iPhone OS ARM, mas eu poderia não dar liberdade para o meu aparelho instalar tudo quanto é Tweak de 32 bits, mas só instalar aquela dali que eu preciso, né? Para não dar problema em não corromper meu aparelho. Então, como que eu teria que botar a linha ali? Do igual tá na foto, certo? Que eu teria que botar. Tira o colchete, tira as aspas, certo, gente? Só põe o que tá dentro aqui antes da barra N aqui, certo? Então ali eu teria que botar gzip iPhone OS ARM. Pronto. A única tweak de 32 bits que vai aceitar no meu aparelho se eu fazer isso é o gzip. Então eu teria que fazer igual tá lá, gzip, certo? Que eu vou mostrar para vocês, iPhone OS ARM. Acabou, cara. Só ele que vai instalar de 32 bits no meu aparelho. Só ele. Por causa de quê? Porque antes do iPhone OS ARM, botei entre dois pontos aqui o gzip. Tá aqui, ó. Gzip, iPhone OS ARM. Pronto. Aí eu daria salvar e poderia instalar ele normalmente lá no meu aparelho. Certo? Mas como eu entendo muito de iOS, né? Isso aí ia resolver problemas. Eu já liberei o meu aparelho para funcionar com o aplicativo 64 e 32 bits no geral. Certo? Mas vocês que são leigos, recomendo que vocês ponham desse jeito aqui, certo? O nome da Tweak, igual tá na mensagem de erro lá, põe dois pontos na frente, iPhone OS ARM, certo? Para se a Tweak for de 32 ou iPhone OS ARM 64 se for de 64 bits. Pronto. Vocês dão salvar aí, pode dar cancelar e o OK depois do outro lado fechar o arquivo, certo? Nesse caso aqui, eu vou tirar essa linha, né? Porque eu já botei em cima, vou lá salvar, cancelar o OK. E pronto, era só ir lá no fecha o Ciléu, depois em segundo plano, certo? Vocês vão lá na multitarefa, arrasta o Ciléu para cima, fecha aí, depois vocês abrem ele de novo. Certo? E como vocês veem que já resolvi o problema no meu aparelho, que o gzip que não queria instalar, né? Agora deixa eu ver aonde que ele tá aqui, ó. Se eu procurar aqui na lista aqui de instalados no meu aparelho, certo? Vou botar na lupa aqui gzip. Ele vai aparecer aqui, quer ver? Qual gzip? Cadê ele? Qual gzip? Deixa eu ver onde que ele tá. Ele não apareceu, certo? Mas ele tá instalado no meu aparelho. Por que que não apareceu agora eu não sei, certo? Deixa eu olhar aqui com calma aqui. dpkg, apt, beleza, não apareceu, né? Deixa eu olhar na lupa aqui. Às vezes ele tá fora do ar também no repositório. Não, tá não, é da Procurso, certo? Clicar em obter aqui.
tá na fila, certo? Lá, vocês já viram que não apareceu a mensagem. Quando dá esse problema de iPhone Ozami, gente, ele dá na hora que vocês clicam no obter. Aí aparece com a mensagem no meio da tela. Se não apareceu aqui, é porque já foi com sucesso, certo? Vou clicar obter, fila, vou dar confirmar aqui, vocês vão ver que ele vai, ó. Certo? Lá, ele deu na fila e ele não foi, certo? Vamos ver mais detalhes, ó, tá falando, certo? Que na pasta aqui, DPKG, tem um status erro 2, certo? Vamos ver aqui, ó, aonde que tá o erro aqui, ó. Linha muito longa, certo? Ou missing, ou seja, linha muito longa ou faltosa. Em New Line, em VAR JB Library DPKG Arc, lá naquele mesmo local que eu mexi, certo? Ou seja, tirei, certo? Tirei eu botei iPhone Ozami para suportar tudo, mas eu tirei a linha que eu tinha botado no dia lá para gzip iPhone Ozami. Se eu botar lá, ele vai instalar com sucesso no meu aparelho, certo? Vamos fazer isso aí, ó. Vamos lá, só para vocês verem, certo? Aqui, ó, Arc, né? Vamos botar gzip, certo? Gzip, certo? Ó, iPhones, certo? Traço ARM, tudo junto, né? Só com espacinho. Vou dar salvar, maravilha, ó, cancelar, ok, certo? E agora vamos fechar o Ciléu de bufa, fechei. Vamos abrir ele de novo, certo? E vamos ver se vai dar algum erro agora, certo? Vamos lá. Vamos aí, deixa, né? Só de eu ter botado aquele gzip lá, olha só, um monte de repositório que estava aqui como título normal, certo? Já ficou sem título. Então vocês veem que mexer lá pode bugar o jailbreak de vocês. Então é aquilo que eu falo. Não mexam onde vocês não sabem, certo? Eu tô falando aqui porque eu tô mostrando para vocês caso aconteça como vocês resolvam. Mas caso esteja o jailbreak de vocês perfeito, não fuçem, porque pode ferrar outras coisas que nada a ver, certo? Vamos lá, gzip, tá aqui, vou clicar em obter, fila, dá ok, certo? E tem mais problemas, tá vendo? Ó, tem mais problemas. Quando eu resolver isso aqui, gente, eu trago o vídeo para vocês aqui. Deve ser outro problema que não tem nada a ver mais com Arc, né? Mas é isso, gente. Vocês fazendo esses dois casos que eu fiz aqui, vocês vão resolver qualquer problema aí no jailbreak de vocês, certo? Agora, nesse caso eu vou remover isso aqui, porque o que acontece? O Fuse of Animena já estava dando muito problema que precisava desse gzip, certo? Na versão anterior dele. Mas na versão mais atual dele agora, ele não precisa mais do gzip. Por isso também que ele está, como é que se fala? Desinstalado no meu aparelho, certo? E para não dar mais problema, eu não vou mexer mais no Arc aqui, certo? Vou deixar ele desse jeito mesmo que eu botei, certo, gente? Então, no caso do gzip aqui não corrigiu, mas é porque também o Fuse não precisa mais dele, certo? Mas qualquer coisa que eu conseguir dar fix, não sei que eu vou tentar mais algumas coisas aqui e trago para vocês, certo? Mas qualquer erro que dê de DPKG, certo? Status ou iPhone Ozami, certo? Vocês agora já sabem como resolve o problema de falta de detalhes, certo? Na pasta status, igual tiver lá, certo? No Ciléu ou no Cydia, certo? E no caso se der algum problema de iPhone Ozami ou iPhone Ozami 64, fica nesse arquivo ERT aqui, certo? O ARC ou ARCH, como vocês queiram chamar, certo? Aí já aconteceu o caso de pessoas virem falar comigo se não acharem esse arquivinho .art que tá aqui. Ô, gente, é muito simples, só clicar em editar em cima, certo? Descer a aba aqui lateral aqui e vir aqui em novo arquivo, certo? E vocês vão botar arte aí, certo? Arte. E vocês não põem extensão nenhuma de arquivo, certo? Vocês não põem extensão nenhuma e dá aqui Done e escreva lá essas coordenadas que eu falei, certo? No meu caso aqui não apareceu para criar, porque já tem um arquivo arte e o Fuse não aceita botar dois arquivos de mesma extensão e de mesmo nome ao mesmo tempo dentro de uma pasta só, certo? Então é por causa disso, certo, gente? Então é isso, gente. E aqui nessa área também, se der algum problema de atualização de aplicativo, ou o Cydia e o Ciléu ficar sem tweak nenhuma, certo? Aí onde vocês vão? Vocês vão dentro da pasta updates aqui, certo? Vai ter que estar vazia igual tá aqui. Se tiver algum arquivo que vocês podem deletar, que pode ser a causa do problema. E outra pasta que tem que estar também vazia é a pasta partes aqui, certo? Dentro dela não pode ter nada. Se tiver algum arquivo dentro dessa partes, ou tiver algum arquivo dentro da pasta updates aqui, vocês podem remover que pode ser as causas do problema, certo? Aí vai dar lock no sistema, certo? Não vai deixar
instalar tweak nenhuma. Aí quando vocês verem dentro da updates e dentro da partes, pode estar com o arquivo aí. É só deletar, certo? Deleta, manda pra lixeira, igual vocês veem que eu deletei um monte de coisa aqui ontem. Deletei com arquivo velho da iCleaner Pro que tava aqui, certo? Arquivo velho aqui do Substitute, certo? Aí, ó. Eu tava resolvendo aqui problema do Dynamic Peninsula também. Então aqui, ó, é o seguinte, clica aqui em tudo, deletar e tchau. Certo, gente? Não vai fazer diferença nenhuma. Pode deletar. Vai pra vala. Certo? Pronto. Foi pra vala. Beleza, posso fechar aqui. Certo? O Fios aí, fechar o Ciléu. E enquanto eu abrir o Ciléu, já não vai estar mais aquele problema de repositório mais sem título mais. Quer ver lá? Já vai estar voltando tudo ao normal. Quer ver? Esses 4 aqui que tá sem título. Vai ficar só o de cima. Certo? Os outros aqui, ó, vai voltar tudo normal. O Bingner que vai descer, certo? Para baixo aqui. O Tweaked também vai descer e o Ironside também vai descer. Certo? No caso aqui não desceu, certo? Porque tá editado aquele arquivo lá, depois eu vou lá e tiro ele. Certo? A edição que eu fiz lá. Certo, gente? Então é isso. Ah, mas mesmo estando sem título, ó, já voltaram já as tweaks que não tava aparecendo mais, tá vendo? Então, no caso aqui do Tweaked, que está fora do ar, vocês veem que está sem tweak nenhuma, então ele está fora do ar. E a Bigner aqui, no caso com o Jailbreak Rootless, tem só 3 tweaks aí funcionando com o Jailbreak Rootless, certo? Então aqui no caso do Rootless só vai aparecer as tweaks que são compatíveis com o sistema nesse caso. E a Ironside aqui são 11 compatíveis com o sistema Rootless, certo? Com o Jailbreak Rootless, aliás. Certo, gente? Então é isso, trazendo aí como vocês corrigem esses dois problemas, certo? De DPKG aí, certo? E como instala tweak de 32 em aparelho de 64 bits, só quando elas forem necessárias, certo? Para alguma tweak poder rodar. Mas, gente, é aquilo que eu tô falando. Se vocês não sabem o que vocês vão fazer no aparelho, não mexam. Para não acontecer isso aqui, ó. Tava esses 4 aqui arrumadinho, agora vou ter que arrumar o problema do repo sem título. Só de eu ter fuçado lá no ARC, só de eu ter dado um Enter lá, certo? Já desconfigurou aqui esses negócios aqui, ó. Ficou sem título, certo? Então, pra vocês verem como que é complicado, certo, gente? Então é isso. Espero que gostem. Abraços a todos e até a próxima, se Deus quiser. Gente, não fuça no arquivo do sistema Rootless ou do sistema root de vocês, se não for necessário. Só façam essas alterações caso alguma tweak esteja dando pau, certo? No caso lá do status, lá se tiver alguma extensão faltando, vocês podem botar e deixar para sempre, certo? Lá no status vocês não mexem mais depois que vocês fizeram uma alteração lá, certo? E no caso do Arc ali, faz alteração só para instalar a tweak e depois volta o normal de novo. Pelo amor de Deus, né, gente? Não ferrem o jailbreak de vocês, viu? Porque dá Respring com coisa alterada lá, vocês podem dar ruim aí, certo? Só alterem lá, instalou a tweak e acabou. Volta ao normal, dá Respring no aparelho e seja feliz. Entendeu? Nunca antes de dar Respring esqueça de tirar aquele negócio lá, senão vai dar ruim aí. E aí eu não posso falar mais por nada, certo? Então, gente, é isso. Abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Qualquer dúvida, gente, deixa na descrição aí. Se estiver dando outro tipo de erro aí, me mandem o código do erro aí, certo? Mas deixa o erro descrito para mim, letra por letra, porque se for código pela metade, aí eu não tenho como resolver, certo, gente? Aí eu posso trazer vídeo numa próxima aí como que arruma esses bugs aí, certo, gente? Então é isso. Abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Beijinho na bunda de todo mundo aí.